Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Obrigada por estarem aqui de novo. A escuta de vocês tem sido o combustível de uma caminhada de desenvolvimento de carreira, e eu digo isso em relação à minha, certamente, mas também daquelas que se beneficiam desses nossos encontros. Esse podcast se desafia a colocar luz sobre diferentes aspectos do empreendedorismo a cada mês que passa, às vezes pontos mais subjetivos, às vezes mais concretos, e falando de um empreendedorismo que abrange quem está dentro ou fora de organizações, seja pública, seja privada, lucrativa ou filantrópica, ou quem tem o empreender como perspectiva, seja por oportunidade ou necessidade. E eu agradeço muito a cada uma que, além de escutar, compartilha o link, levando outras mulheres a startar processos de desenvolvimento ou aprimoramento das suas carreiras. Nesse mês, a gente respira fundo e mergulha em mais um ano desafiador, né? A maratona de enfrentamento à Covid não terminou, pelo contrário, parece que a linha de chegada foi deslocada para um pouco mais longe, mas o que importa é que, se estamos aqui, estamos em condições de prosseguir. Então, vamos estudar caminhos, quem sabe atalhos. Como eu já havia anunciado no episódio anterior, eu resolvi visitar a minha página no LinkedIn e senti que precisava atualizá-la. Não só em termos de cursos, de passagens por corporações, mas porque eu agreguei serviços, como as palestras online, a mentoria para mulheres, e percebi que eu precisava alterar o meu perfil. Mas, gente, para cada item a ser preenchido, eu me faço umas 10 perguntas diferentes sobre como fazê-lo. Então, eu fiz o que pude por lá e resolvi gravar esse podcast com alguém que possa nos ilustrar a respeito. Vocês já sabem que eu vou aqui partilhando minhas angústias, mas também as minhas soluções. Então, nessa vida de networking e indicações, eu cheguei à Head de Marketing, coautora do livro Social Selling 4.0, que é premiada e reconhecida na área, e é uma LinkedIn Explorer, a Gabi Gonçalo, que atua em São Paulo, mas está em home em Floripa, nesse mundo conectado. Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo. Bom, Gabi, em termos de informação, a gente pode lá mencionar, né, que o LinkedIn existe desde 2003, pelo que eu sei, ainda é considerada a maior rede de profissional do mundo, tem aproximadamente 550 milhões de usuários em 200 países. O Brasil, ocupando sempre muito bem todas as redes, né, está em terceiro lugar em número de usuários, só atrás dos Estados Unidos e da Índia, com cerca de 30 milhões de brasileiros por lá. Mas estes são dados. Então, eu quero começar com a tua percepção de usuária, de explorer, de profissional nessa área. É importante estar no LinkedIn? É muito importante. São raras as exceções que não é importante. Né? Por ser uma das únicas, acho que até a única rede profissional, né, como você disse, do mundo, é complicado um perfil que não faz sentido estar ali. A única diferença é o quanto eu devo colocar o meu esforço, o meu tempo, a minha estratégia nessa ferramenta. Essa é a diferença, né? Então, ainda a gente encontra muita gente que tem o perfil ali, mas a gente não considera um perfil ativo. Você cria conta e você nunca entra, né? Isso acontece muito. Então, também não adianta. Só criou para estar ali, tem que ter alguma rotina, né? É importante para a pessoa que quer vender, seja ela uma venda complexa ou não. Quanto mais complexa, mais importante estar ali. É importante para quem quer crescer na carreira e é indiscutível a importância de estar ali, né? É importante para quem quer começar a fazer networking, enfim, não quer crescer na carreira porque empreende, não vende por ali porque seu público não está tão ativo ali, mas faz networking na ferramenta porque abre as nossas portas, né? A gente já sabe quanto networking é importante. Então, só nesses 3 que eu citei aí já é quase todo mundo, né? Eu brinco que é como se você tem que ir em eventos para vender o seu produto, se você tem que estar em evento para encontrar o seu cliente ali, então você tem que estar no LinkedIn. Porque pensa assim, o LinkedIn é um grande evento, né, online, onde você tem acesso a todas as pessoas do mundo que estão ali cadastradas, não todas, mas quase muita gente, né? E você consegue falar com elas gratuitamente, não precisa existir esse evento presencial para você ir lá.
Você acha ela pelo perfil dela ali e você vai trocar uma ideia com ela. Agora, como chegar nela é o mesmo desafio do evento. Você viu a pessoa ali, aquele ali tá no evento, você não conhece ninguém que conhece ele. Como que eu vou criar essa conexão? Como eu vou fazer o rapport? Como eu vou começar a falar com ela? Esse é o desafio, né? Mas ainda o evento ainda tem o desafio de você ter que existir o evento com o teu potencial cliente para você ir lá fazer network e tentar vender para ele. Agora o LinkedIn tá ali, tá todo mundo ali. E aí, o que eu faço? Aí é a grande questão aí, é o que eu acho que gera tantas perguntas, né? Não, tá ok. A gente vai basear aqui, apoiar a nossa conversa em algumas empreendedoras, né? Que eu lancei o desafio de tanto colocarem as suas experiências de LinkedIn, como também algumas questões a respeito. Eu vou começar por uma usuária convicta e de boa presença na rede, que é a Andrea Greco, que é especialista em recolocação e no próprio LinkedIn. Eu estou há 4 anos no LinkedIn, sempre produzindo conteúdo em relação à carreira, LinkedIn, networking. E lá eu já recebi muitos frutos. Sim, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Então, não perca tempo. Coloque seu LinkedIn em dia, vá em busca do que você quer dentro dele. Seja recolocação, seja conseguir um parceiro, seja conseguir cliente, fazer parcerias. Essa ferramenta você vai brilhar, mas brilhe sempre tendo o seu LinkedIn atualizado. Bom, aí destaca bem que a pessoa tem que saber o que quer. Começa por aí, Gabi, porque pelo que a Andréa está colocando, esse vai em busca do que você quer dentro dele é um desafio, né? Eu mesma confesso que tive uma provocação nesse sentido há alguns anos atrás e levei um tempo, até por estar numa fase de transição, né, redesenhando a minha carreira, não sabia o que eu ia colocar e como me caracterizar, assim. Então, isso é uma coisa recente que eu disse, agora eu sei o caminho que eu quero seguir, então agora eu vou atualizar e vou redefinir o meu LinkedIn. Mas esse posicionamento é definitivo para saber como tratar essa rede, é isso? Perfeita colocação da Andrea e a sua complementação também. É isso mesmo. Todo o processo, por exemplo, se eu vou dar uma consultoria, a primeira parte que tem gente que olha assim, que óbvio, por que você quer sentar e ficar 20 minutos conversando comigo para eu dizer o que eu quero, com quem que eu quero falar? Parece muito óbvio. E o óbvio é tão óbvio que ninguém faz. E aí o negócio não anda ou desanda, né? Faz um monte de coisa e não acontece nada. Então a gente precisa ter um posicionamento. E tá tudo bem se você não sabe o que você quer com a ferramenta ainda. Ninguém é obrigado a nada, eu sempre falo isso. Porém, saiba que se você não sabe o que quer, então use e veja que potencial e o momento que você tiver claro como você quer usar a ferramenta, saiba que aí sim você pode extrair algum resultado. Então, tem uma frase que é assim, se você não tem um objetivo, você não sabe qual caminho você vai. Então, qualquer caminho serve. Algo assim, deve ser mais bonita que isso, mas eu sou meio ruim de memória. Então, para o LinkedIn é a mesma coisa. Então, às vezes tem gente que pensa, eu vou entrar lá e vou fazer meu perfil. Será que vai dar alguma coisa? Muito poucos, provavelmente, se você não tiver um objetivo e não ter algumas ações para isso. É um planejamento estratégico. O LinkedIn não é só para ir ali brincar e deixar o perfil ali. Se você quer conseguir alguma coisa ali, né? Então, com certeza, o que eu quero, com quem eu vou falar e traça uma meta, mesmo que você, mas de onde eu vou tirar essa meta? Eu quero, por exemplo, atrair mais potenciais clientes para minha consultoria, um exemplo. Eu já tenho um objetivo claro. E quem que são esses potenciais clientes? São mulheres. Que mulheres? Aí você começa a pensar qual que é o perfil dela no LinkedIn. São mulheres que trabalham no segmento X, que atuam em empresas desse tipo de porte, na área de marketing. Então você desenha o que é? É o ICP. Isso eu gosto sempre de trazer esse termo, né? Ideal Customer Profile. Nossa, mais um nome chato. Mais fácil dizer, cliente ideal. Qual é o teu cliente ideal? Mas eu atendo todas as mulheres. Mas aí você não vai falar com ninguém, né? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Tá tudo bem se vir as outras mulheres te acharem ali e querendo comprar de você. Mas se você tem o foco, vai ser mais fácil de você
conseguir falar com essas pessoas. Então você desenha ali 1, 2, 3 no máximo ICPs, e aí já tem tudo mais claro para tomar outras ações. Porque não adianta, foi muito legal você já trazer esse assunto em primeira instância, porque se a gente começasse a falar o que eu faço no perfil, e o que bota no perfil, e aqui, o que eu faço aqui? Eu vou falar, depende. O que você quer? Então não existe uma regra 100%, apesar de que você vai ver especialistas falando isso, mas eu sou totalmente contra. Não existe uma regra, uma receita de bolo que diga a foto tem que ser assim, a parte de trás tem que ser assim. Então toda vez que eu coloco isso nos conteúdos eu falo assim, gente, se você usar a foto assim, tende a passar essa imagem. Se você usar o post assim, tende a passar essa imagem. O que você quer? Faz sentido usar qual tipo de foto? Né? Então, começa assim por aí, sem dúvida. Eu acho que a frase é essa, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E essa é sempre uma frase que gera reflexão mesmo. E quando eu estava conversando contigo, com outras pessoas sobre esse episódio, eu estava explicando da seguinte maneira. Eu gostaria que esse episódio gerasse alguma atitude, que ao final deste episódio, a pessoa pelo menos se sinta provocada a olhar a sua página. E, de repente, fazer esta questão mesmo de posicionamento. Não é fácil. Eu acho bem complexo quando a gente faz muitas atividades, né, e tem vários braços dessa atividade, definir, afinal, quem eu sou. Mas talvez olhando para o LinkedIn seja o momento de fazer esse exercício ou pelo menos iniciá-lo, né? E tu falou aí dos óbvios, gosto muito disso, uma das palestras que eu faço é o óbvio tem que ser dito, né? Exatamente para a gente alinhar a comunicação, que o pessoal acha que é uma coisa aleatória, que a gente aprendeu a falar, tá valendo, mas quando a gente quer comunicação com resultado, às vezes é importante passar por alguns óbvios. Mas a gente vai chegar nessa parte prática de algumas dicas. Eu só quero inserir um outro depoimento antes, que é a da Andréia Domingues da Cunha, que a gente chama de Deia. Ela é uma advogada de formação, mas que migrou para o estilismo e que hoje ela trabalha com confecção e estamparia, que, aliás, eu amo. Então, a gente ouve aí o depoimento dela. Utilizei o LinkedIn há uns bons anos atrás, quando eu trabalhava com advocacia, né? E na ocasião não consegui me dedicar bem à plataforma, enfim, a entender bem o sistema, e acabei excluindo a minha conta. Então, realmente eu não tenho muito experiência propriamente, né, de utilizar. Como hoje eu trabalho, né, meu setor é outro, né, têxtil, enfim, produção de estamparias e criação de coleções, eu realmente não sei se tem utilidade para mim. E aí, então, Gabi, ela excluiu a conta dela, porque ela entendeu que ela não é mais advogada, ela fez uma virada de carreira. E aí, qual é a melhor opção, de repente, nesse momento? Eu não sou mais aquela profissional, eu sou outra profissional. Eu tenho que matar a minha página e renascer como outra? Eu faço essa migração com a minha página, fazendo esse desenvolvimento? Ou não? Quem trabalha com estamparia e confecção nem tem que pisar no LinkedIn? Acho que, por um lado, eu entendo, né, esse processo de exclusão como um momento de foco da vida dela. Então, errado não sou eu que vou dizer, né? Mas o ideal seria, né, olhando assim de fora, por que não manter e atualizar com o novo cargo na nova empresa que você está? Qual o impacto negativo disso? Nenhum. E qual é o impacto positivo disso? Outras pessoas podem falar com você lá, de vez em quando você entra, ver se abre uma nova porta. Como eu venho, mesmo uns momentos que eu tive que ficar mais não tão ativa no LinkedIn por questões de foco, de trabalho, eu continuava recebendo mensagens ali. E oportunidades chegavam pelo trabalho que eu fiz anteriormente. Então eu não fecharia essa porta, particularmente. Porém, eu entendo que às vezes há momentos que a gente quer focar. A gente precisa dar atenção para aquilo que dá mais resultado. Isso também não é um problema, isso é importante. Mas se tem condições, se consegue manter ali o perfil e de vez em quando entrar, eu manteria. Mas é tudo uma questão de momento e não dá pra gente entender, né? O quanto que é possível. Porque imagina, refazer toda a carreira, gente, deve ter sido e deve estar sendo um baita desafio. E o tempo que você dedica e o foco que você tem que dar, eu talvez teria feito a mesma coisa. Não, é importante isso, essa tua colocação e a maneira como colocas, Gabi, porque aqui no podcast, longe de nós,
colocarmos mais culpa e trabalho nas costas das empreendedoras, né? Não, então eu tenho que fazer mais isso para dar certo. Não, são muitos os caminhos e muitas as tarefas que a gente precisa dar conta na carreira, para além das tantas outras que não estão diretamente a ela relacionadas, né? Então, a ideia aqui é fazer realmente provocações e havendo a possibilidade de se colocar isso como um ganho, agregar alguma coisa a esse desenvolvimento de carreira, ter alguma noção de como fazê-lo, né? Então, em função disso, antes de avançar, tem mais uma empreendedora que eu quero colocar aqui participando, mas pensar realmente, me coloquei diante da minha página e realmente não tem como não vir perguntas bem concretas, assim, né? Afinal, o que eu faço com esse banner aqui? Eu coloco o logo da minha marca, da minha empresa, eu coloco uma imagem mais pessoal, eu tenho uma cor que favorece. O que tu pode nos dizer em relação a isso? Eu tenho que trocar toda hora, eu posso colocar isso e deixar? Pode tudo, né? Agora, o que pode gerar mais efeito, né? A troca é muito, muito legal, porque as pessoas começam a ver que tem uma dinâmica ali, elas se interessam mais por você. O ser humano gosta, né, de novidade, então é legal fazer isso. Eu acho que o que vai ser utilizado ali tem que fazer parte de uma estratégia de promessa, né, uma promessa de publicidade, que a gente chama. O que você quer comunicar? O que você quer que as pessoas olhem, elas sintam, elas entendam sobre você. É um trabalho bem desafiador. Por exemplo, isso vai depender muito do momento que você está de estratégia. Então, assim, você acabou de atualizar teu perfil, você vai começar, as pessoas nem conhecem você direito, não sabem qual que é o teu posicionamento, e aí é o momento de você falar mais do teu conceito do que da tua marca. Aí as pessoas entenderem, você vai ter um momento que você quer reforçar a marca, porque as pessoas não estão ainda entendendo a tua marca, aí você coloca e destaca a tua marca. Eu sempre oriento a evitar a colocar muito a marca, o produto grandão, assim, porque fica muito contra uma técnica importante do LinkedIn, uma estratégia de unselling, que a gente fala, que é o não parecer que está vendendo. Porque o networking, né, é muito chato quando a gente está, vamos fazer alusão ao evento de novo. Você está no evento, vem o ser humano querer fazer uma troca de conhecimento, ter um papo legal contigo, e ele começa a querer vender, a pessoa quer vender alguma coisa para ti, você quer sair correndo e não sabe como você tá preso ali, né? Então, no LinkedIn, no caso, a pessoa não tá presa, ela vai embora, ela vai parar de te responder e te ignorar. Então, muito cuidado, apesar de social selling, apesar do LinkedIn ser uma baita ferramenta de venda, a gente não pode chegar com muita sede ao pote, porque nós, novos consumidores 4.0, nós não queremos ser interrompidos, nós queremos saber escolher a hora que a gente quer comprar alguma coisa. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova era, e o que a gente está fazendo muito é pegar o 1.0 lá, que era a era industrial, que a gente só empurrava produto a torto e direito porque não tinha concorrente, e a gente ainda carrega essa forma de se comunicar para outras ferramentas que já pedem um outro comportamento. Porque eu falo assim, eu sou muito chata, eu sou uma consumidora que eu olho o preço, eu olho não sei o quê, eu não quero que me ligue, eu não quero que enche o meu saco. Aí, assim, a hora que eu quiser, eu peço, tá bom? Tipo assim. Não, mas é perfeito, porque, começa que eu já vou lá mexendo no meu banner. E é isso, assim, por mais que aqui dentro da comunicação corporativa, que eu também tenho lá a minha formação e sempre penso que as pessoas querem se relacionar com pessoas, né? Se passou essa fase de pessoas se relacionando com empresas, né? E marcas com pessoas, quem são as pessoas por trás das marcas fazendo essa relação pessoal comigo, né? A gente ainda, às vezes, não se dá conta numa plataforma de como pensar isso na imagem e no formato. E por isso eu acho que é importante a gente passar por algumas questões bem concretas. Nas descrições das tantas atividades, né? Quem fez toda uma trajetória de carreira, de repente até pegando o próprio exemplo da Déia, que era advogada e hoje é estilista e tem a sua confecção própria. As descrições devem ser mantidas apenas para a sua função atual ou é interessante deixar uma descrição de atividades que ela já fez, empresas que já passou? Eu fiquei quase 2 anos experimentando o LinkedIn, né? Na época que ainda estava começando, não tinha muita gente. E eu tive a oportunidade de estar no evento da HubSpot, lá em Boston, e tinha um stand do LinkedIn. E eu falei, vou mostrar meu perfil, vou detonar, né? Quero ver eles acharem um defeito no meu perfil. Aí cheguei lá, ela começou, a primeira coisa que ela falou foi do resumo ali, não resumo, as descrições de cada atividade, né? Ela falou assim, por que você botou teu currículo aqui? A primeira pergunta que a especialista do LinkedIn fez. Aí eu falei,
pô, não é o currículo isso aqui? Ela falou, não, o LinkedIn não é currículo. O currículo diz, essa frase eu não lembro de quem é, mas não é minha, tá? O currículo diz quem você foi. O LinkedIn diz quem você é. Então é muito legal pensar nessa diferenciação do currículo. Apesar de estar o histórico ali, a forma com que você vai colocar imagine-se na frente de um recrutador ou do seu potencial cliente, você vendendo as coisas que você aprendeu e realizou na empresa. E não, eu fazia fiscalização de tal coisa, eu gerenciava tal coisa. Não, isso não vende você. Isso são só experiências que você já teve, foi passado. Então, é importante para o recrutador, então ele vai te pedir o currículo não morreu, né? Mas, para você se vender, você usa o LinkedIn. Então, essa é uma diferença bacana, e a hora que for fazer, eu vou dizer, o meu não é referência, que desde lá eu vou falar a verdade. Até hoje eu não atualizei, tá? Por questões de foco, mas até avisando o pessoal já não acessar e não considerar, porque, gente, juro por Deus, tá? Desde aquela vez eu não mudei. Mas, enfim, né? A gente tem muita coisa pra fazer. Então é o que eu falo, né? Tem muita coisa que eu faço ali, mas tem muita coisa que a gente vai fazer no momento que fizer sentido, né? Pra mim, estratégia não faz sentido eu ficar mudando muito ali. Mas, para quem quer ganhar mais visibilidade, para quem tem algum objetivo específico, pense que você está na frente do seu potencial cliente ou potencial recrutador, dependendo do caso, e como você venderia o que você fez naquela empresa. Falando em empresa, né? A gente fala também com muitas mulheres que abrem seu próprio negócio e têm a sua própria empresa. E daí a gente vai colocar lá que agora eu sou o CEO da empresa tal, mas aí não entra logo nenhum, porque eu não tenho uma página desta empresa. É interessante que se abra uma página da empresa, mesmo que seja a empresa de uma pessoa só, para quando você vai mencionar no seu perfil pessoal, lá está a sua empresa aparecendo? Eu acho super interessante, fica muito mais profissional, né? Claro que também, se for só para criar e não ter conteúdo lá dentro, fica meio estranho. Ah, não tenho tempo de fazer muito conteúdo. Então faz um por semana. Para as pessoas verem o que a tua empresa vai trazer de conhecimento para ela, além de ser só você, pessoa, né? Então tem que separar bem ali o profissional e empresa, e fica muito melhor por ter uma logo, por estar referenciado, porque assim, ou eu sou do esquema de, se for colocar a empresa que você está e a empresa for sua, cria, faz, e não é tão complexo, né? Hoje tem formas, às vezes como eu chamo muito de MVP, né? O mínimo que você puder fazer, não precisa ser a melhor logo do mundo. Hoje em dia, designers, todos me perdoem, mas a gente tem o Canva, a gente tem várias formas de fazer, mesmo que provisório. E aí, quando você crescer, você contrata uma agência e faz um negócio mais estruturado, tá tudo bem. E olha que eu sou do marketing e eu defendo o uso de uma boa logo, mas eu sei que tem momentos que o mínimo está muito bom, né? Então eu iria pelo caminho do mínimo e com certeza colocaria assim, criaria a página com a logo. Bom, então vou colocar aqui a participação da nossa última empresária que fez o seu depoimento sobre a experiência de LinkedIn, que é a Cláudia Elias Fernandes, advogada, hoje não só advogada como empresária, que fala de networking, enfim, ela tem experiências bem peculiares por ali. Eu tenho um escritório em São Paulo, meu escritório tem 12 anos e eu sou uma usuária assídua do LinkedIn. Ele funciona dentro da minha área de prestação de serviço como uma vitrine do meu trabalho. Então, replicar o que aparece em mídia social, que quando o nosso trabalho repercute, né? Eventualmente fazer uma provocação de alguma matéria que saiu e que pode ser interessante. Por meio do LinkedIn, a gente se posiciona enquanto instituição. Então, o LinkedIn tem uma característica de que o que você curte ou comenta, os seus contatos enxergam. Aqui, o meu escritório ele é formado, praticamente só tem mulheres, e a gente tem uma pauta de inclusão sempre muito ativa, né? De todo tipo de inclusão. Então, dentro do LinkedIn, principalmente quando eu interajo com as pessoas, curto e comento as publicações, isso dá o tom de como a gente se porta em relação a essas questões de inclusão, inclusive de inclusão racial. Aliás, recentemente, eu utilizei um serviço do LinkedIn para encontrar
advogada negra. Fui no LinkedIn, localizei pessoas que trabalham com inclusão racial e pedi ajuda. Disse, olha, eu estou procurando um profissional assim, você tem alguém para me indicar? E acabei caindo em uma pessoa que presta esse tipo de serviço e essa pessoa me indicou 10 currículos, eu entrevistei, hoje a advogada está trabalhando conosco. Então, para esse tipo de serviço, que é um serviço corporativo, eu realmente acho que a plataforma do LinkedIn pode ser extremamente útil. Ela é uma vitrine excelente, todo mundo corporativo está dentro do LinkedIn e tem as ferramentas de avaliação que são muito boas, as ferramentas de indicação de competência também são bastante boas. Esse é o grande pensamento. Você quer vender para quem? Você quer vender para alguém que vai te comprar no meio do expediente? O LinkedIn. Você quer vender algo para alguém que vai te comprar no período de folga? Então, eu recomendaria o Instagram. Bom, aí foi a Cláudia Elias Fernandes e acho que tem alguns pontos, né, que ela mencionou que a gente pode conversar ali. O posicionamento que a gente já havia mencionado, mas não só o posicionamento em si, como a presença em outros perfis, né? Essa interação com outros perfis, qual o impacto disso? É interessante que eu curta, compartilhe, comente nas publicações dos outros? E é a parte mais importante. Tudo é importante, mas sem isso também nada acontece. Isso é também, quando eu vou fazer, por exemplo, uma consultoria, eu mando um formulário já para a pessoa dizer qual é o objetivo dela e quanto ela está disposta a se dedicar para a rede. Né? E aí eu comparo, eu falo assim, ó, seguinte, se o objetivo teu não condiz com quanto você está disposto a se dedicar. Então, claro que não é uma fórmula simples, mas alguma noção a gente tem, né? Então, você estrutura o perfil, tem um perfil bacana, entendeu? Primeiro, na verdade, entende o que você quer, para quem você vai falar, cria uma meta, estrutura o teu perfil bonitinho ali, pelo menos 90% de tudo, e aí você começa a agir, né? Que é a parte tática mesmo, vamos dizer assim. Então, o primeiro começo ali que a gente falou é tudo estratégia, depois é tático. E aí interagir com as pessoas, comentar, crescer a sua base de contatos. Aí as pessoas perguntam, né? Convido quem nunca não me viu, convido quem não me conhece, faz sentido? É uma pergunta que eu escuto muito. Convida. Você pode ter até 30 mil conexões. Quando você acabar, não tiver mais, as pessoas viram seus seguidores. Quando passar de 30 mil, você limpa a tua base se você quiser. Mas você não tem esse problema agora e vai demorar para ter. Né? Então, eu sempre oriento. Claro, não vai chamar todo mundo. Você tem o teu ICP, que é o seu cliente ideal. Filtra, busca essas pessoas. Como que eu vou convidar se a pessoa não me conhece? A chance da pessoa te aceitar quando você manda uma mensagem é muito maior. Então, faça uma mensagem bonita, significativa e que crie um rapport com essa pessoa. Um modelo simples que dá para quase todos. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você trabalha com isso. É um tema que eu gosto muito e me envolvo também. Vamos se conectar para trocar algumas ideias a respeito? Fiquei muito grata. Ponto. Eu já estou trazendo um modelo pronto, mas você pode criar outros também. Quando, por exemplo, hoje estava em torno de 700 pessoas esperando conexão comigo no LinkedIn. Qual que eu vou olhar? Aqui tiver uma mensagem personalizada. Então, a mensagem personalizada faz toda a diferença. E depois interagir, né, gente? Comentar, responder, porque é essa o grande assim, brilho da ferramenta, é essa interação, que já vai fazer acontecer o networking. Aí alguém vê o que você comentou, já vai entrar no teu perfil. O que essa pessoa aqui que fez esse comentário aqui? E olha, gosta, tem alguma conexão, já chama para convidar, então você vai começar a receber mais convites também a partir de interações, não só vai convidar. Né? Então isso é bem, bem, bem importante. Gabi, a publicação própria de conteúdo, existe uma periodicidade mínima? Claro que tu tem destacado bem, acho que é importante o quanto a pessoa consegue se dedicar ou não. Mas o ideal, né, ou o indicado em termos de publicação autoral? Estamos todos reféns do algoritmo, né? Eles mandam na gente. Eu sou bem realista, bem sincera. Essa é a verdade. E aí, para não enlouquecer, o que a gente faz? Vamos voltar para o nosso querido objetivo. Eu quero gerar venda. Eu não quero ser a pessoa mais famosa do LinkedIn. Então, esqueça que você vai ter muitos likes. Esqueça que você vai ter muitos comentários. Eu só consigo postar 2 vezes por semana. É uma boa quantidade para quem está começando, 2 vezes por semana. E começar a interagir. Sim, já dá resultado, tá?
Eu sei porque eu tenho clientes que começaram com 2 vezes e já mandavam direto print de convite, de coisas que começaram a acontecer. Mas, se fosse ver o mundo ideal, é postar todo dia. Eu não consigo. E eu decidi que eu não quero esse peso na minha vida, eu não preciso. Mas assim, porque pra mim mas pra algumas pessoas flui, vai lá e faz. Melhor ainda, se você conseguir adotar um hábito e todo dia ter muita cabeça pra fazer post todo dia, faça. Mas tem uma nova tendência, que é o slow content, que está sendo falado sobre isso. Eu até estou estudando, ainda não tenho muito o que trazer sobre isso, mas que é você produzir menos com mais qualidade. Porém, ele vai um pouco de desencontro com a questão como o algoritmo é feito. O algoritmo é feito para viciar e para permanecer o máximo possível na rede social e você saber que se um dia você não postar, no outro dia o próximo post vai ter vai ter bem menos visibilidade. Isso acontece, eu já testei muito, tá? Não existe isso escrito em algum lugar, mas se você testar e você ver que todo dia postando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí você parou no outro dia, já está muito menos. Ele entrega menos, né? Menos pessoas vão ver, ou seja, menos vão curtir. E aí a gente está falando de postagem. Pode ser uma foto com uma frase ou necessariamente de publicação de texto? Foto, frase, essa foi uma coisa que o LinkedIn começou a ter mais e eu não gosto muito, mas é pessoal também. Eu acho que todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser no LinkedIn, né? Mas assim, tanto faz, depende do teu público. Antigamente, foto e texto e frase não dava em nada, ninguém curtia. Era tipo, nos primeiros anos ali, o pessoal falava, não faça isso, pelo amor de Deus, vai se queimar. Mudou muito, mudou muito. Hoje, às vezes, eu posto uma frase lá, porque eu tô afim, deu vontade, tem a ver com o meu público, mas não é... Hoje em dia, qualquer coisa vale, porque tem público para tudo lá dentro. No começo não tinha. No começo era muito perfis de alta gerência, empresas, segmentos mais específicos, né? Então não acontecia, não tinha todos os perfis de pessoas ali, nem tudo funcionava. Hoje em dia, qualquer coisa pode funcionar dependendo do teu objetivo, né? Você atinge qualquer pessoa. Então, tanto faz se é foto, se é imagem. O links externos costuma não entregar tanto, né? Porque se for um link que é muito viral, que é uma coisa que você sabe que vai viralizar, que é polêmica, mesmo que ele seja um link externo, ele pode viralizar. Agora, geralmente, um link externo, a ferramenta, eu faço a seguinte lógica. Se a ferramenta quer que você permaneça lá dentro, mexendo mais lá dentro, por que ela vai te ajudar com um post que o link manda para fora da ferramenta? Então, é uma lógica simples, assim. Também não está escrito em nenhum lugar, mas muita gente evita postar links externos e às vezes você já deve ter visto que eles colocam o link nos comentários por causa disso. Tá ótimo. Eu acho que assim, a gente obviamente não ia esgotar, né, o LinkedIn num episódio, mas acho que tem boas provocações, dá para fazer uma boa revisão cada um da sua página ou de repente encontrar o seu lugar no LinkedIn quem ainda não abriu esta página. Algo que tu não pode sair sem dizer ou a gente conseguiu passar pelo principal, Gabi? Eu acho que eu gosto muito de falar da questão do teste, né? Então, cuidar com as coisas que você vê em cursos por aí, cuidar com verdades feitas, verdades absolutas, que não existe na vida, não existe no marketing, não existe no LinkedIn, gente. Então, às vezes a gente fala, isso aqui não funciona, igual eu falei do link. Link externo não funciona, é mentira, porque eu já vi link externo bombar no LinkedIn, mas são raros, isso eu posso dizer. Né? Então, cuidar com verdades absolutas, questione sempre, porque tem muito guru de LinkedIn aí, então eu falo que sou uma LinkedIn Explorer por causa disso. Eu não sou dona da razão também e estou sempre cuidando para não falar que verdades que podem mudar de um dia para o outro. Marketing é uma loucura. Você faz hoje, testou hoje, funcionou hoje. Amanhã já não funciona mais. Então leva isso para você, para tua empresa para sempre. Tem muito guru de tudo hoje em dia. Eu acho que é realmente isso. As pessoas têm que deixar sempre aquela margem do que é pessoal e do que é a situação de cada um, né? Sim, precisa desse senso crítico quando a gente ouve qualquer coisa, inclusive quando vocês ouvem o podcast Âncora de Carreira. E a gente encerra sempre com o que chama aqui de mentoria bibliográfica, que é aquele conteúdo que não dá para explorar num podcast só, mas que a gente se aprofunda em boas leituras e boas indicações. Gabi Gonçalo, o que nos traz? Eu separei 2. Um foi base até para o livro, né, o Social Selling 4.0, que é o livro do Simon Sinek, que Comece pelo Porquê. Além de ter toda uma questão do propósito, né, do objetivo que a gente falou tanto aqui, o que eu mais gosto é a forma
com que você utiliza isso para um monte de coisas da sua vida. Então eu peguei esse hack que ele fez, né? Na verdade a gente fala que ele traqueou ali o sistema, né, hackeou, aliás, é o termo correto, hackeou o sistema dos grandes líderes e entendeu que a forma deles se comunicarem fazia com que eles tivessem muito sucesso. E essa comunicação você pode levar para tudo, para a vida, para conversa, para a forma de escrever, e eu trouxe isso para a metodologia que eu aplico para escrever dentro do LinkedIn. Então, assim, tem muitos ensinamentos. E o outro que eu trouxe, que eu estou ficando apaixonada pelo livro, que é da Angela Davis, né, que é Raça, Classe e Gênero. Não tem a ver com o que a gente está falando aqui diretamente, mas o que eu trago, assim, uma ponte com a nossa reflexão é essa busca, né, do antes, desse questionamento que a gente tem que fazer mais antes de tomar grandes verdades e tirar conclusões. Então esse livro está me fazendo refletir muito sobre a vida de forma geral, apesar de ser um livro, né, para falar de como se construiu o feminismo e qual é o impacto disso no mundo, né? Então, tô achando maravilhoso, ainda não terminei, mas já super indico para todas vocês. Gabi Gonçalo, muito obrigada pelo conteúdo que tu entregaste aqui, porque, né, não é uma indicação para um lado ou para o outro, mas realmente tu colocou da tua experiência e coisas que a gente consegue sim dar uma olhada na página e já aplicar, então nessa busca de uma atitude assim após esse momento de escuta. Sucesso em todas essas áreas, depois vocês conheçam lá o perfil da Gabi Gonçalo também no LinkedIn. E eu fico aguardando vocês até o próximo. No meio disso, a gente sempre publica dia 30, exceto fevereiro, que a gente fica do 28. Mas entre um episódio e outro, então, nós vamos nos falar lá pelo Instagram para fazer um sorteio de um volume do livro da Gabi Gonçalo, para que vocês também possam conhecer mais alguns segredos do LinkedIn. Obrigada, Gabi. Eu super agradeço, Sabrina, a oportunidade. Fiquei super, super feliz com o convite e fico aqui à disposição. Quem quiser me procura aí, manda dúvida. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Obrigada. Gurias, ouçam esse podcast como uma provocação à atitude. Nós temos 1000 motivos para reclamar do cansaço e do cenário atual, mas temos, quem sabe, 2000 caminhos para driblar e ir atrás de alternativas, né? Então, o LinkedIn é só um deles e a gente segue abordando vários caminhos através também de um conteúdo em áudio como este. Aguardo feedbacks e sugestões em @Sabrina Tomasi também lá no Insta. Até o próximo!